daí que ele pegou ela? E daí que ele pega outras? Tá, no final da noite ele vai dormir comigo. E aí? Amiga, nada a ver, só falta nem as de hoje, mano. Ele falou que ele ia ficar em casa. Certeza que ele ficou em casa. É que ele posta stories, tipo, de outros dias, sabe? Ele tá em casa, certeza. É que hoje é sábado, né? Ele não vai responder, amiga. Não, no final de semana ele sempre some, véi. Tipo, juro. Acho que deve ser trabalho, sei lá. Amiga, eu sei que ele gosta de mim. Eu sinto que ele gosta de mim, sabe? A gente sente essas coisas. Eu só acho que ele não tá pronto pro relacionamento agora. Tipo, ele falou assim que tá muito cedo, sabe? Pra uma relação. Eu entendo, amiga. Quem julga, sabe? 9 meses. Cedo. É que eu fui ver ele ontem à noite, né? Ai, amiga, nem faz essa cara. Sério, eu achei muito legal, muito romântico da parte dele. Era tipo, 1h da manhã, ele mandou mensagem pra mim falando: ai, você não quer vir me ver não? Tô com saudade, tipo. Amiga, ele nunca fez isso, eu falei que ele tá mudando. Porque eu insisto nisso porque eu sei que ele vai mudar, sabe? Inclusive, amiga, ele já tá mudando. Eu tô vendo algumas melhoras nele. Ele vai mudar, amiga. E tanto faz, né? Tipo, que o perfume que ele me deu era da ex dele, que ela deixou lá. O que vale é a intenção, né? Achei fofo. Sério, achei muito fofo, na verdade. Amiga, você já percebeu que o Pedro só fica sem camisa quando você tá na casa dele também? Tipo, ele nunca fica sem camisa. Sabe o que eu acho? Eu acho que você só vem pra cá quando tá calor.